trazer conteúdo sobre Pet Crash, né? Então vou contar como eu cheguei a ser empresário e quais as minhas maiores dificuldades, né? E como eu comecei. Então, o nosso conteúdo de hoje é para quem quer abrir uma Pet Crash, né? Eu vou trazer aqui o exemplo de como cheguei a ser empresário para nesse ramo. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história, né? E aí a gente vai linkando até chegar hoje para a gente poder entender também. Que perigo, a roupa deitando aqui na frente. Então, isso eu acabo que pessoas da família que sabem mais, né? Então, a minha vida profissional, ela começou muito cedo, né? O meu avô, meu avô falecido, ele sempre teve bar, né? Boteco. E eu fui criado pelos meus avós, então desde cedo eu trabalhei com eles nesse bar, né? Ajudava lá, enfim, não tinha responsabilidades. A roupa está encostada na cadeira, respirando, e aí fica tremendo aqui a minha câmera. Mas é uma sapeca. Bom, então desde cedo eu trabalhei com os meus avós nesse bar. E aí a gente atendia lá todo tipo de gente, todo tipo de bêbado, né? Tinha mesa de sinuca, baralho, vendia cigarro, enfim, tudo que é um boteco, né? E ali atendia todo tipo de gente. Então comecei muito cedo ali, né? Com seus 10 anos mais ou menos. Eu vivia nesse ambiente, eu acredito que desde uns 5 anos de idade, né? E acredito que com 10, eu não tenho essa recordação, com uns 10 anos eu já ajudava lá no atendimento, enfim, entregava alguma coisa, vendia bala, chiclete, fazia sanduíche, né? Eu me recordo de fazer esse tipo de atendimento lá. Mais pra frente, meu avô me deixava cuidar do bar ali quando eu tinha já os seus 13, 14 anos. Meu avô me deixava cuidar do bar quando ele tinha que ir no banco, pagar uma conta, né? Enfim, coisas desse tipo. Então, esse foi o meu primeiro trabalho, atendente de boteco. E uma experiência incrível, vivendo com os meus avós, né? Então, assim, hoje a gente começa a notar e a pensar em algumas coisas, né, que acontecem lá e tal, e realmente tu tira muita experiência disso ali. Mas eu fiz outras coisas quando muito jovem também. Então, pelos meus 13, 14 anos, eu vendi picolé. Esse aqui eu acho que foi o meu pior empreendimento. Porque eu mais comia picolé do que vendia. Então eu fui um terrível empreendedor no ramo de venda de picolé. Aquele carrinho, gente, que vocês vão na praia, passa alguém. Eu vendi isso aí. E sei lá, acho que eu tinha meus 13, 14 anos e eu vendia picolé nesses carrinhos. Mas não deu muito certo, não. Eu mais comia do que vendia, acabava chegando no final do dia que tinha que entregar o carrinho. Eu não tinha tido lucro, né? Tinha comido lucro, mas era um gordinho feliz comendo picolé. Então são experiências que é demais, assim, porque tu não tinha tanto compromisso, né? Apesar de tu ter compromisso, se tu ficasse devendo, o dono do picolé ia ficar bravo. Enfim, alguma coisa ia acontecer, mas acabou que eu nunca ficava devendo, mas eu não tinha lucro nenhum e trabalhava só para comer os picolé. Então essa foi uma história bacana. Tem uma outra história também, que eu fui trabalhar de atendente, eu fui trabalhar de garçom na praia. E eu era muito jovem também, acho que foi nessa mesma época aí, 13, 14 anos. E fui trabalhar numa pizzaria e que era bem interessante a questão da pizza, faz muito tempo isso, né? Hoje estou com 40, então mais de 20 anos atrás, 27 anos atrás, que eles não vendiam pizza inteira, eles vendiam fatias. Então para mim aquilo foi uma novidade também, foi um aprendizado lá com aquelas pessoas. E eu acho que eu trabalhei uma semana com um cara lá
E numa brincadeira que eu fiz com um atendente que trabalhava dentro do balcão, né? A gente fez uma queda de braço no balcão, e o balcão era de vidro, e a gente fez força e acabou que eu quebrei o vidro do balcão. E eu, com meus 13, 14 anos, inseguro e tal, né, eu fiquei com bastante medo do que ia acontecer. E eu morava, acho que uns 8 quilômetros desse restaurante. A gente trabalhava à noite e ia embora de madrugada, 5, 6 horas da manhã, era praia, né, era praia, Balneário Gaivota hoje. E eu fiquei com tanto medo que eu peguei, saí correndo e fui embora. Fui embora correndo 7, 8 quilômetros. Caiu uma chuvarada, me molhei todo, cheguei em casa ensopado e nunca mais voltei pro trabalho. Cara, a gente faz cada coisa. Mas são, como eu disse, experiências que a gente vai tendo na vida e que hoje a gente consegue contar e dar risada dessas merdas que a gente faz, né? Então ali fui, né, vendi picolé, fui garçom, trabalhei na pizzaria com meu tio também por pouco tempo, né? Depois que eu tomei um xingão, aí eu não quis mais trabalhar. Então tinha esses poréns aí de ser muito jovem e não aguentar certo tipo de situações, enfim. Depois a gente vai criando casca, né? Aqui em Novo Hamburgo, trabalhei com meu padrasto, manutenção, depois fiz liberato, fui trabalhar na Bilhalva, compressor de ar, trabalhei 3 meses ali com eles, foi ali que eu sofri um acidente de moto, que sofri a minha amputação, né? Então, nesse sentido, já falando de empresário, todos esses lugares que eu passei, a gente tira uma certa experiência e a gente olha para as pessoas que estão nos liderando, né? Mesmo quando jovem, por mais que tu não tinha essa percepção, depois quando mais velho, a gente começa a ter essas percepções, né, de como que aquela pessoa era, como que aquela pessoa lidava com os funcionários, né, as dificuldades que ela tinha, tipo, o cara que eu quebrei o vidro dele lá, simplesmente saí correndo, fui embora, nunca mais apareci. Pensa na encrenca que eu dei para esse cara, né? No meio do veraneio e tal, tendo que eu contratar alguém, daqui a pouco, né, mais difícil, já tinha tudo alinhado ali e tal, então deixei o cara total na mão. E aí tu começa a pensar hoje nessas coisas. E que eu tava falando da Bilhalva, que é compressores, né, de ar, foi aonde eu tive, assim, muito a minha experiência de como eu não queria ser como um líder, né? Como um gestor, como um chefe, ou como um empresário. Ali eu tinha uma pessoa que ela não era uma má pessoa, mas era uma pessoa sem noção. Lá gritava com todo mundo e tal, dava aquela esculachada, né? A gente notava que ela não era uma má pessoa, que ela não era ruim de coração, mas a forma como que ela tratava algumas pessoas, a forma como que ela se dirigia a algumas pessoas, em alguns momentos, tu via assim, é um exemplo de que eu não quero para mim. Então tu vai tendo essas experiências e vai formando, né, formando o teu caráter, a tua pessoa, né, o como que tu gostaria de ser tratado, né, e às vezes tu aprende muito mais como eu não gostaria de ser tratado. Então trabalhei ali como auxiliar de mecânico, fui vendedor no Senac, atendente vendedor, então vendia cursos no Senac, trabalhei por 2 anos no Senac. Depois fui para a Unicinos, trabalhei mais 2 anos na Unicinos como auxiliar financeiro e depois como auxiliar de negociações de cobranças, né, do pessoal que ficava devendo. Isso é uma história bacana também, porque tu só ouve história triste, né? O camarada chega lá na tua frente, o cara não pagou nada do semestre passado, tá lá na tua frente, quer se formar e quer chegar no ponto que precisa negociar o que está devendo para poder se matricular novamente, enfim, é só história triste, tem cada história ali que olha, o pessoal te engambelam direitinho,
Então é mais uma bagagem, né? Na Unicinos, eu tive mais uma experiência do meu líder, né? De como eu não queria ser, né? Uma pessoa que não era acessível. Também mais uma pessoa que não era ruim de coração, não era uma pessoa má, não te tratava mal e tal, mas era uma pessoa que não era acessível, né? Isso é uma coisa que eu cuido e até falei essa semana aqui com as meninas. Eu gosto de ser acessível para todo mundo, mesmo sabendo que algumas coisas, né, hoje a gente tem que ser blindado, porque tu tem outros cargos, né, dentro da empresa, né, e acaba que o líder é blindado por algumas coisas, mas eu gosto de ser acessível a todos, né, indiferente de cargo, e isso eu não tive na Unicinos, não tinha essa... mesmo não tendo uma porta na frente, tu via que aquilo era bloqueado, né. Eu tive no Senac, né, um bom exemplo de gestão. Foi com a gestora do Senac na época. Ela desenvolvia pessoas. Isso eu fui notando depois em algumas coisas que eu achava que era ruim para mim, outras que era bom para mim e tal. Mas na época eu vi que ela desenvolvia, mesmo naquelas coisas que não era apropriado para mim, que eu pensava, né, ela estava desenvolvendo equipe, desenvolvendo pessoas. E é uma grande pessoa e realmente lidava com todo mundo com muita seriedade, com muita abertura. Então eu tive uma boa experiência no Senac quanto à liderança. Gostei bastante, tiro bastante exemplo dessa pessoa. Foi muito, muito bacana e muito aprendizado. Tá, isso aqui então, né? Então assim, que eu falei lá no início, que acabou que nessa live agora, acho que não pegou, porque a internet me derrubou, é que todo mundo é seu próprio vendedor, seu próprio empresário, seu próprio empreendedor. Mesmo aquele camarada que não quer fazer nada, ele tem que convencer alguém para bancar ele a não fazer nada, né? Então ele também pode ser um bom vendedor de si mesmo, um bom empresário. E, gente, vamos lá. Quando eu cheguei, né, ao ponto de ser empresário mesmo, onde eu mesmo tinha que fazer por mim no dia, né, porque não ia ter outra pessoa, não ia ter uma outra instituição por trás de mim, né, não ia ter alguém em que daqui a pouco assim, se hoje eu falhar, ou hoje eu adoecer, ou hoje alguma coisa. Então, como que eu cheguei nesse ponto, né? Então, meu último emprego CLT foi no banco, trabalhava no Sicredi, foram 4 anos de Sicredi e eu só não era mais infeliz, né, profissionalmente, porque eu tinha colegas maravilhosos. Todos os colegas que passaram por lá sempre foram muito gente boa, né? Baita de exemplos de pessoas, de companheirismo, de liderança. Então, no Sicredi aprendi bastante também, mas foi aonde eu percebi que não gostava daquilo que eu estava fazendo e que eu tinha que buscar outras alternativas. E já no período que foi antecedente ao Sicredi, que foi da Unicinos, eu já comecei a trabalhar com cães, porque eu já tinha os meus cães, né, e já tinha a necessidade de trabalhar com eles. Bem-vinda, Josi. Bem-vinda, Roberta. Então, eu tive que, né, eu tive essa experiência com cães já desde 2009, né, foi quando eu estava na Unicinos, 2009 a 2011, e ali eu comecei já o meu trabalho com cães, mas era treinador de cães. Então, já tinha começado uma leve paixão, começado a estudar. Boa noite, Samantha. Obrigado por estar aí. Então, lá em 2009, eu já comecei a sentir um gostinho de tu tem que lidar com as pessoas, de tu tem que vender, de tu tem que botar um preço,
né? De tu ter que fazer uma entrega, de tu ter que se comprometer. E o quanto isso é fácil, né? Então agora a gente chegou realmente num assunto da nossa live, né? Até agora eu contei um pouquinho da minha história, né? Onde eu fui desde lá do boteco que trabalhava com meu avô, até ser caixa no banco e largar tudo para viver de cachorro. Então, ser empresário, será que eu dou conta? Esse é o nosso assunto principal. Desde sempre a gente se vende, né? Desde sempre a gente precisa se vender ou para arrumar um emprego, ou para se manter no emprego, enfim. E ser empresário, né, e não ter nada mais por trás, ser só você, sair da zona de conforto, né, isso é uma coisa que para muitos é um tabu, né, e que eu entendo que hoje seja uma dor grande de pessoas que são apaixonados por cães e que demoram e se travam por causa disso, né, por causa da questão de segurança. E eu vou te dizer que a zona de conforto, para mim, ela sempre foi muito alavancadora, tá? Então, sempre que eu saía da zona de conforto, que eu entrava de nível de estresse e ansiedade, isso me fazia crescer. Eu sei que nem sempre para todos acontece dessa forma, mas todas as vezes que eu invento uma coisa nova e que eu me tiro da zona de conforto, né, é como eu estou fazendo agora, né? Então, hoje eu tenho a Dálmatas. Nós temos aqui, né, 8 pessoas envolvidas na Dálmatas, 8 pessoas trabalhando pela Dálmatas, e eu inventei mais essa agora, né, de ir para as mídias sociais, para buscar mais conhecimento e para levar mais conhecimento e para instigar as pessoas, né, a buscar os seus sonhos, a buscar trabalhar com cães. E que diz ali, tem que ser raçudo como você. Obrigado, Sá. Vamos tentando, né? E aí, então, assim, a zona de conforto é aquele tremelico, né? Onde a gente realmente vai ser o dono de si. Ou pelo menos o prato de arroz com feijão só depende de ti, né? Tem uma coisa que eu anotei aqui, que tu vai ganhar limões todo dia. E tu vai ter que aprender a fazer a limonada. Tu vai ter que aprender a fazer um bolo de limão, uma tortinha de limão, né? Tu vai ter que aprender a usar aquele limão a teu favor para fazer mais coisas, né? E ainda assim tu vai ter que tirar as sementes, plantar num vasinho, regar todo dia para criar uma outra árvore, para que essa outra árvore te dê outros limões. E isso ficou muito claro para mim quando eu comecei, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com o que amo, que é os cães. E sair dessa zona de conforto, que era o CLT, me fez pensar, me fez buscar conhecimento. Então, assim, quando eu era já treinador de cães, né, já estava especializado em cães, quando eu saí do Sicredi e fui para ser exclusivo Dálmatas, né, eu já tinha uma certa carreira como treinador. Já treinava cães desde 2010 profissionalmente, iniciei em 2009, 2010 profissionalmente, eu saí do Sicredi em 2015, né, então eu já tinha aí quase 5 anos de treinador. E foi o que me deu base para poder sair, né, para poder me alavancar. Então eu sabia que ali tinha um processo já encaminhado, né? Então eu já estava trabalhando, eu já precificava a minha hora, eu já tinha contato com o cliente, eu já sabia, né, falar com o cliente. Então isso é outra coisa, né? Ser empresário, tu tem que aprender a ouvir, tá? Então, assim, antes mesmo de tu ter funcionários trabalhando para ti, colaboradores, né? Se tu não sabe ouvir, né, e aí entra aquelas experiências negativas que eu tive, né, de pessoas que não sabiam ouvir, que tinham uma barreira na nossa frente, o quanto dificultoso é tu sentir e entender a dor das pessoas, né? O que realmente tu pode ajudar. E a gente, como empresário, e como dependendo só do teu trabalho,
Se você não entende isso e não trabalha as dores dos teus clientes, né, dificilmente tu vai evoluir. Então isso é um ponto chave para mim de ser empresário, né, e será que eu dou conta? Então uma baita de uma dica, né, a pessoa vai abrir o seu negócio, cara, escuta quem é o teu cliente. Porque muitas vezes tu tá indo numa direção que tu acha que é a certa e o teu cliente está dizendo, cara, vira um pouquinho mais para cá, vira um pouquinho mais para cá. E se tu não escuta o teu cliente, se tu não escuta as pessoas que querem comprar o teu serviço, né, daqui a pouco o negócio não vai tão bem quanto deveria. Né? Então, assim, escutar as pessoas, escutar o cliente, essa é a primeira dica para a gente ser empresário, né, e aprender a evoluir com os clientes. É os clientes que vão fazer a gente evoluir e sair da zona de conforto, eles vão te dar, né, as necessidades deles e você vai direcionando o seu trabalho. Vou pegar aqui a minha colinha. Então, ser empresário, será que dou conta? Isso foi muito bacana na época que eu abri a creche. Né? Na época que eu abri a creche foi uma saída de zona de conforto muito grande, porque eu entrava num processo de manejo de cães em grupo, no qual eu não tinha experiência. E nesse processo, gente, eu tive que abrir mão do processo de adestramento. Né? Então, quando eu abri a creche numa segunda-feira, então era todas as segundas-feiras que tinha a creche, e ali eu começava a receber cães, e naquele dia eu ficava o dia inteiro dentro da minha casa, ali na minha garagem, cuidando daqueles cães. Então eu troquei o processo de adestramento que eu tinha para poder abrir a creche. Então foi dessa forma que a Dálmatas Pet Care, né, a creche, surgiu. Antes era só o Carlos Constante, adestrador. E nesse momento, gente, aonde eu abri a creche e que logo a creche começou a crescer, e que logo a creche, que eu vi que eu precisaria de alguém para trabalhar comigo, até esse ponto parecia que ser empresário era fácil. Até esse ponto foi muito, digamos assim, que as zonas de conforto que eu saía, eu logo conseguia matar essa charada. Né? Por quê? Quando tu contrata alguém, né, então daqui a pouco se tem alguém aí que tem funcionário e quiser colaborar comigo, quando tu contrata alguém, essa pessoa, ela depende de ti. Lembra que eu falei lá que agora, né, eu sendo empresário, não tenho mais uma instituição atrás de mim, né, que se eu tiver algum problema, alguma coisa, ela vai me sustentar, vai me ajudar por um período. E é o mesmo processo agora. Então, assim, até o processo de eu ter alguém para me ajudar, né, ter um colaborador, ser empresário, foi muito tranquilo. Digamos que era uma coisa assim, tipo, dentro da nossa idade, uma adolescência dentro de ser empresário. Tu arrisca muito mais, porque só depende de ti, né? Tu não tem alguém para pagar. Se naquele mês ali tu atrasou uma conta lá, né? Alguma coisa aconteceu, é contigo mesmo, tu corre atrás e tal. Né? Então, assim, dentro desse processo de ser empresário, né? Se a gente botar dentro de uma idade, até o processo de que tu chega ali, né, a precisar de alguém, tu tá numa adolescência, né? Tu tá tranquilo, tá de boa, tu arrisca mais, né? Tu vai dormir às 2 da manhã para acordar às 6, tu tem energia, né? Então tu tá nesse processo de ser empresário. Então tu arrisca mais com o teu dinheiro. Isso é outra coisa bem importante, né? O ser empresário, será que eu dou conta?
Grana, gente, grana. Grana destrói uma empresa, grana destrói um casamento, grana destrói uma família. Então, cara, isso é uma coisa que eu tenho bastante dificuldade até hoje, tá? De separar bem as coisas entre empresa e pessoal. Hoje já está muito mais claro na minha cabeça, né? Apesar de eu ainda fazer algumas coisas que eu não deveria, né? Porque tu começa a estudar. Já vou chegar nesse assunto de tu começar a estudar. Então tu faz algumas coisas que não deveria, né? Misturar as finanças da empresa com a pessoal. Eu sei que por um tempo tu vai me embolando a coisa, mas tu tem que organizar e tem que separar. Né? Isso é básico e todo mundo te fala. Né? Qualquer vídeo empresarial te diz isso, apesar de a gente não fazer e curtir essa adolescência empresarial de moda louco. Mas quando chega o processo de que tu vai contratar alguém, tu para, se segura e pensa, Jesus, agora eu sou a instituição que vou resguardar aquela pessoa. E isso treme a base. Treme a base. Vamos lá, tem perguntas aqui. Bia, eu perdi aquela tua primeira pergunta que estava aqui. Vou colocar essa aqui, vamos lá. Qual o seu conselho para quem está começando ou pensando em ser um empresário? Bom, vamos lá, essa é uma boa pergunta. Para quem vai começar, tá? Vamos lá, para quem vai abrir a sua Pet Creche, né, que é o nosso assunto agora. Se prepare financeiramente para pelo menos 1 ano, tá? 1 ano de instabilidade. Por mais que tu já, daqui a pouco, tenha o exemplo aí de que eu já trabalhava, né, com adestramento, então tinha um certo ganho já e tal, mas se prepare, né, pelo menos para 1 ano financeiramente, porque é o que mais rápido vai te derrubar, é o que mais rápido faz a tua empresa fechar, é tu ficar sem dinheiro. Então, assim, como que eu abri essa empresa? Abri um dia, né? Claro que nesse formato de empresa isso é considerável, né? A gente pode abrir um dia de creche por semana, e foi o que eu fiz. Depois de um tempo eu abri o segundo, e depois de um tempo eu abri o terceiro, e do terceiro eu pulei para os 5 dias, né? Então, assim, falando em pet creche, vai com calma, molha o pezinho de leve, vai trabalhando, abre um dia, nem que seja no sábado, uma segunda, enfim, de acordo com o teu bolso, tá? Então, um cronograma isso é uma coisa bem bacana, assim, né? Ter o controle financeiro, saber quais são os teus custos, saber, né, o que tu almeja ganhar para poder também fazer a precificação do teu serviço. Então isso é bem bacana. Então o principal conselho aqui que eu dou é o financeiro, porque é o primeiro que vai te quebrar, tá? Então é o primeiro que vai a falta de dinheiro vai fazer com que tu recorra, né, a voltar a CLT, enfim, esse tipo de coisa. A Mari perguntou aqui, qual a maior realização que você teve depois que abriu o seu próprio negócio? Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu trabalhava no Sicredi, tá? E banco paga bem, paga mesmo, tá? Eu tinha 14º, 15º, participação de lucros, na época eu tinha um vale alimentação de quase R$1.000, tá? E aí vocês podem imaginar, eu não vou falar quanto eu ganhava no total, mas vocês podem imaginar, né? Se um vale alimentação era 1.000, tinha 14º, 15º, participação de lucro, né? Eu não ganhava mal, mas eu não era feliz. Eu saí em março de 2015, tá? E eu não me recordo, eu nunca me recordo e nunca me lembro de olhar também se março tinha 31, se tinha 31 dias ou se era 30 dias. Enfim, eu sei que no último dia de março era o meu último dia no Sicredi. E de tão nervoso que eu estava pela situação, com tanta ansiedade que eu tinha
das incertezas que iam ser a partir de agora, né? Porque eu estava abrindo mão de algo estável e rentável, que era o Sicredi. Alô? Não. Caímos de novo. Minha internet não está ajudando hoje. Tá bem ruim. Trancou sim, Mari. Caiu. Não tem imagem. Pois é, eu estou lendo o que vocês estão, mas não tem, peraí. Aê! Agora apareci. Vamos lá, vamos de novo. Então, dia 31 de março era o meu último dia e eu não consegui ir na minha festa de despedida, de tão nervoso que eu fiquei, de tão ansioso que eu fiquei. Eu descobri 2 hérnias de disco na cervical, né, pelo trabalho de ficar muito sentado, usar a prótese, né, enfim, todo um processo. Eu descobri essas 2 hérnias de disco na cervical. Estão me escutando, galera, e vendo bem agora? E aí a pergunta da Mari ali, né, qual foi a minha maior realização? A maior realização foi sair daquele estresse e daquela coisa que me deixava com aquele sentimento que eu não consegui nem ir na minha despedida. E no próximo dia já estar trabalhando com aquilo que eu gostava. Eu trabalhava às vezes 10, 12 horas por dia, que era quase o dobro do que eu trabalhava no banco, mas eu era feliz. A Mari já não me aguentava mais falar de cachorro, né? Isso ali já tinha 5 anos de adestramento. E aí a Mari disse assim, cara, larga tudo e vai viver disso aí, é o que tu ama fazer. E esse é o ponto, né? O que tu é apaixonado em fazer. Eu amo trabalhar com cachorro. Né? Então é nesse ponto hoje em que eu estou aqui, né? Hoje eu sou mais empresário do que trabalho com cachorro, e isso é uma coisa que eu venho desenvolvendo com o meu pessoal aqui, porque eu quero mais voltar a trabalhar com cachorro do que ser empresário. Então eu estou desenvolvendo equipe, né? Hoje a gente desenvolve aqui para ser uma equipe autogerenciável, então tá bem bacana aprender isso também, né? Então é bem importante o ponto que a gente está. Então, Mari, esse foi o ponto crucial aí da minha saída para uma coisa que eu realmente amava fazer. E não me importava em ganhar menos, não me importava em trabalhar mais, mas viver feliz. Então isso foi uma realização imensa, né? E, claro, consegui fazer isso dar certo, né? Hoje a gente está com a Dálmatas aí, trabalhando firme, forte, 200 cães por semana, né? Isso para nós é um marco gigantesco. E 8 pessoas trabalhando, e eram para estar 10, mas não conseguimos, né, nesse final de ano aí completar o time, mas vamos tocar adiante. Vamos lá. A Sá perguntou, tá voltando ou não? Com o adestramento não, Sá, não dou conta não. E sabe que eu não dou conta, Sá, fisicamente, né? Porque o adestramento tu tem que caminhar muito e a minha perna não suporta mais isso, né? Na verdade é minha barriga, né? Vamos ver as outras perguntas aqui. Sumiu as perguntas, gente. Parece que tem pergunta, mas não tem. Se alguém botar de novo lá, faz favor. Aparece que tem as perguntas, ou manda aqui nos comentários que eu já leio, e aí eu já respondo. Bom, eu estava respondendo a pergunta da Mari ali, então. Vamos lá. Eu disse que o meu maior
né, a pergunta da Mari foi sobre o que foi mais prazeroso no final das contas, o que mais eu ganhei em ter realizado esse sonho foi realmente, né, trabalhar como que ama, né? Então eu saí de um lugar onde tinham boas pessoas, mas o que eu fazia já não me deixava feliz, já me deixava ansioso, me deixava estressado. E quando eu saía do Sicredi, eu já tinha na minha mochila a minha roupa de adestrador, eu já ia no banheiro, já me vestia, já ia trabalhar. E aquilo já me deixava feliz, eu já não via a hora de chegar às 5, 6 horas da tarde e sair porque eu já tinha compromisso de adestramento. Então isso foi muito bacana, porque eu consegui e fui bem, e sou bem sucedido com isso que eu escolhi para me fazer. Então isso foi o maior marco, assim, né? O maior aprendizado, a maior felicidade é de que eu consegui trabalhar com o que eu amo, né? E consegui fazer disso sucesso, né? Então isso foi muito bacana. Meninas, tinha 2 perguntas que estavam na caixinha, tá? Se vocês puderem mandar novamente para que eu possa responder. E aí eu estava falando então do maior desafio, que é sair da adolescência empresarial para algo mais sério, que é ter um funcionário. Então ali tu começa a ter um amadurecimento e tu começa a ter que buscar um tipo de conhecimento, porque agora tu tem uma pessoa que está te cuidando, que está te espelhando, que está olhando para ti, né, como um líder, como o patrão dela, enfim, como aquele que supre, né, de forma salarial e que cuida de forma geral da empresa. Então esse foi um grande legado também, um grande momento como empresário. Sair da adolescência, que é não ter funcionários, que é onde tu mais arrisca, né? Aquilo que eu fiz, aquela analogia, tu vai dormir às 2 da manhã e acorda às 6, né? Quando tu é adolescente, não tá nem aí, segue o baile. E quando tu já é adulto, daqui a pouco isso muda. Quando tu tem filhos, isso muda, né? Então é esse tipo de aprendizado. Vamos ver as perguntas aqui então. Aqui, a Bia botou aqui, ó. Na sua opinião, qual a maior dificuldade para empreender? Boa pergunta, Bia. O que eu acho mais difícil, né, de empreender é a falta de conhecimento de forma geral, tá? Para que tu tenha condições de empreender. Porque muitas vezes, né, no meu caso, eu gostava muito de cachorro. Eu entendia muito de cachorro. Mas eu não entendia de relacionamento com cliente, né, da forma como eu entendo hoje. Eu não entendia de financeiro, né, para uma empresa como eu entendo hoje. Então eu tive que me especializar e obviamente eu não consegui me especializar em vários setores, né? Então a minha maior dificuldade é que de um cara bom com cães, eu tive que ser um cara mediano com financeiro, ser um cara mediano em contratação, ser um cara bom, né, em vendas, e isso é o que torna o empreender mais gostoso, mas muito difícil, né? Até que tu consiga montar uma equipe, e hoje o que a gente vem desenvolvendo aqui é desenvolver pessoas chaves para os setores chaves que aquelas pessoas gostam de fazer. Eu gosto de lidar com cachorro, né? Eu sei que a Bia tem aptidão daqui a pouco para trabalhar no financeiro, no administrativo, então a gente vai usar essa tua aptidão para fazer aquele processo e aprender e se especializar naquilo. E quando tu é um empresário e começa sozinho, tu tem que ser de tudo um pouco. Eu acho que isso é o mais difícil, né? Porque tu não é bom em tudo e nunca vai ser. Não adianta a gente ter essa ideia, né? Por isso tem aquela questão de quando tu deixa de ensinar as pessoas porque tem medo, né? Eu fiz uma live só falando disso, né? Ensine as pessoas. Porque tem medo daqui a pouco aquela pessoa ser melhor que tu, né? Ou sair, abrir a sua própria empresa. E eu vou dizer uma coisa assim, quando eu ensino as pessoas aquilo
que eu sei de forma mediana, na verdade, eu estou esperando que a pessoa vá se evoluir mais do que eu. Né? Então, assim, eu não tenho medo que a pessoa cresça. Eu quero que ela cresça. Né? Então, obviamente, hoje eu tenho esse sentimento. Né? Então, são 12 anos de estrada aí trabalhando. Então, hoje eu tenho esse sentimento de que uma pessoa que não sabe nada vai me atrapalhar muito mais do que uma pessoa que sabe e daqui a pouco não vai ficar, vai dar uma voada maior, enfim. Então eu prefiro realmente ter o meu tempo a ensinar essa pessoa para que ela possa evoluir junto à minha empresa, do que não ensinar ela e deixar ela aqui só fazendo cagada e eu tendo que ter retrabalho. Né? Então isso para mim é bem importante. Vamos a mais uma pergunta. Aqui. A Mari perguntou: você voltaria a trabalhar de CLT hoje novamente? Olha, Mari, dizer que isso nunca é possível, eu posso estar mentindo, né? Mas hoje eu tenho ferramentas aqui dentro, né, que me permitem voltar a trabalhar CLT por último da fila. Né? Então hoje eu sei me vender, né? Eu sei vender uma empresa, né? Eu conheço muito de cachorro, né? Então eu estou aqui na internet agora expondo todos os meus conhecimentos, então logo, né, possivelmente a gente vai ter algo para oferecer, né, quanto a Pet Crash, que é o que a gente mais sabe fazer, né? Então, hoje, né, eu não posso descartar nada nessa vida, porque, como tu sabe, é uma metamorfose, o tempo todo a gente está com ideias novas, mas CLT ficaria muito, mas muito para trás dessa lista aí de que eu voltaria ou teria que encerrar essa vida de empresário. Vamos ver aqui. A Bia aqui. A Bia perguntou: qual foi o pior momento para você? Para o Carlos empresário. O pior momento, Bia, é aquele que eu falei que o dinheiro ele derruba e fecha relacionamentos, né? Fecha uma empresa, encerra um casamento, né? Estraga uma amizade. E eu já tive um momento na Dálmatas que eu não tive dinheiro, né? Enfim, por N motivos, né? Por cagada nossa, por situações de mercado, né? E por conta de outros motivos. Agora também tivemos bastante dificuldades com a pandemia, né? Assim como todos, mas isso foi antes da pandemia, que teve um momento em que eu não tinha dinheiro para pagar meus funcionários. E eu tive que recorrer a um terceiro para pedir dinheiro para poder quitar as honras com os funcionários. E isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho, tá? Muito orgulho do fato de ser empresário, de que eu nunca atrasei um salário. Por muitas vezes eu fiquei sem salário, né? A Mari sabe muito bem disso. Mas eu nunca atrasei um salário, uma rescisão de contrato. Eu nunca atrasei um pila para funcionário, né? Então, desde que essa zona de conforto é a que eu não consigo me colocar como conforto. Enquanto eu tenho uma equipe de trabalho fazendo, né, esse trabalho que a gente faz, e eu tenho o compromisso de chegar lá no dia 15, no dia 30, pagar essas pessoas, eu não me deixo sair dessa zona de conforto. Tá? O dia que eu trabalhar sozinho de novo, pode ser que eu volte lá à adolescência empresarial. Mas não, agora eu estou num processo muito adulto, muito amadurecido de forma empresarial. E o meu pior momento foi esse, assim, de tu não ter dinheiro para pagar as pessoas, e isso te deixa abalado, porque se tu não tem dinheiro para pagar os funcionários, quem dirá fornecedores, quem dirá, então são coisas que a vida te ensina e tu tem que tratar diferente. Tá bom? Galerinha, quase 9 horas. Vamos
falar um pouquinho então só dessa questão do processo de amadurecimento, né, que é a saída da adolescência para a fase adulta de ser empresário, né, que é a fase onde tu começa a ter colaboradores e responsabilidades muito maiores, né, porque aquele colaborador tem uma família, tem um filho, né, e aquilo tu não pode deixar para trás. Então, esse é um momento de amadurecimento não só de responsabilidade, mas sim de autoconhecimento e busca de conhecimento. Porque tu tá lá naquela adolescência, tá tranquilo, tá bom, tá conseguindo fazer, mas a tua empresa deu um salto, deu um degrau grande ali quando tu começa a botar pessoas para trabalhar contigo. E essa responsabilidade te faz buscar mais conhecimento, tanto para contratar, quanto para gerenciar pessoas, quanto para desenvolver pessoas, né? Quanto para tirar o melhor daquela pessoa e colocar aquela pessoa no melhor lugar para o trabalho. Então isso é um desafio muito grande que é pessoas. Então ser empresário, empreender, né, eu acredito que o maior desafio é equipe, é pessoas. Né? Então, enquanto tu é sozinho, cara, tu tá na adolescência, tu te prejudica, vai aos trancos e barrancos e tal, mas quando tu coloca alguém para trabalhar contigo, tu não pode mais fazer esse tipo de coisa. Tá bem? Alguém tem mais alguma pergunta que queira fazer? Não, uma crítica boa, uma crítica ruim, por favor, fique muito à vontade. Hilter, obrigado pela presença. Então esse é um processo, né, gente, de ser empresário. Será que eu dou conta? Eu acho que todo mundo dá conta, né? Quando entende o que vai fazer essa pessoa não dar conta, tá? E no início, o que vai fazer essa pessoa não dar conta é grana. Então, para você abrir uma pet creche hoje, se você não tem uma grana para te sustentar, digamos assim, durante um ano, tu não abre essa pet creche todos os dias. Tu abre ela um dia só, porque tu precisa dos outros 4 para correr atrás da máquina, para comprar o arroz com feijão. E outra coisa que facilita muito, né, é que hoje, né, assim como nós e a gente está trazendo bastante conteúdo aqui, a gente está ensinando como fazer, né, como é o processo, como que tem que lidar com a pet creche, inclusive falando sobre ser empresário, que é uma coisa total fora do meu escopo diário de conversa, assim, né? Então eu estou saindo da zona de conforto também aqui para falar sobre ser empresário. Eu gosto muito mais de falar de cachorro, eu vou me sair muito melhor falando de cachorro, mas estamos aí para trocar essas informações e para divulgar o que a gente sabe, né? Para fazer com que a vida de algumas pessoas fiquem mais tranquilas, mais fáceis de lidar, porque tem outras experiências que aí a gente pode externar. Então cuidem bem com essa questão financeira, não façam loucuras, porque isso é o que vai fazer você voltar para a CLT muito, muito, muito rapidinho. Tá bem? Vamos lá, tem mais uma perguntinha. O povo tá interagindo com a gente aí. Opa, peraí. Aqui. Qual dica você daria para quem for abrir uma pet creche? Boa. Primeiro, né? Preparar-se com conhecimento sobre cães em grupo. Esse é o ponto, tá? Ser apaixonado por cães. Não adianta tu achar que é um negócio... É como lá no banco, né? Eu gosto de números, eu gosto de finanças, mas não me dava prazer aquilo, né? Já não me dava. Então, assim, para tu trabalhar com cães, cara, tem que ser apaixonado por cães, né? Porque tu vai lidar com cães o dia inteiro, tu vai limpar xixi, tu vai limpar cocô, vai ter cachorro latindo, né? Então, assim, tem que amar isso, né? E buscar muito conhecimento de cães em grupo. Essa é a primeira dica. Cães em grupo, tu tem que dominar, né?
E a segunda dica é a questão, de novo, né, do seu financeiro. Isso está bem orquestrado, bem organizado para que todo esse teu conhecimento de cães não seja em vão, né? Então, tu botar isso nas duas balanças. Então, para ter uma pet creche hoje, muito conhecimento de cães em grupo, linguagem, muito conhecimento sobre cães, e o teu financeiro aí está bem equilibrado e bem tranquilo para conseguir gerenciar isso aí, tá bom? A esmagadora maioria dos negócios quebram antes dos 5 anos. Você teve sucesso, parabéns. Obrigado, Bia. Estamos com 6 anos de dálmatas e 12 anos de vida canina empreendedora. Parabéns, quero mandar um abração para ti e para a Mari. Obrigado, Samantha. Mari está aí assistindo a gente também, né? Recebe teu abraço e abração para ti. Obrigado por estar aí com a gente, sempre compartilhando os teus conhecimentos também. Então, gente, obrigado por estarem aqui comigo, né? Foram aí, acho que quase 1 hora entre as caídas e voltas e vindas e indas, mas acho que deu para desenvolver um bom assunto e falar que não é um bicho de 7 cabeças, tá? E é muito gostoso sair da zona de conforto. Faz com que a gente aprenda, evolua e não queira depender de ninguém. Dependa de si mesmo, tá bom? Não dependa de ninguém, dependa de si mesmo. Bora, pra cima, foguete não dá ré. Boa noite, um beijo e boa semana.